Legal. Tá. Já está gravando. Avisa, tá? Está gravando já, pode. Está gravando? Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro da Comissão de Direito de Família da Ordem da Seccional do Rio. E vamos falar hoje sobre multiparentalidade. Na verdade, uma segunda parte de um primeiro debate que nós tivemos 15 dias atrás, que devido ao interesse, enfim, a quantidade de perguntas e o tema mesmo, né, leva a gente para isso, para esse tipo de questionamento, essas 1000 perguntas e tal. E aí nós resolvemos repetir e hoje vamos contar aqui com a presença dos debatedores principais, o doutor Marcelo Santoro, doutora Fernanda Leitão e o professor Sandro Gaspar. Prazer receber o senhor, doutor Sandro. Obrigado por aceitar o convite. Doutora Fernanda, obrigado também por mais uma vez vir aqui na live participar. Marcelo, sempre assíduo debatedor aqui da comissão. Então, eu vou abrir aqui. Doutora Fernanda está preparada? Pode abrir? Pode começar abrindo. Eu só não vou entrar com vídeo. Não, tá, pode então abrir. Eu vou abrir a palavra. Depois. Tá. Falhou agora. Alô? Alô, Fernanda? Acho que o áudio dela... Oi? Meu áudio está ruim? Melhor ir começando com o Marcelo, não? Agora Marcelo, melhor. então Você quer abrir? Não, eu não estou ouvindo a Fernanda. Não tem problema, que na verdade o nosso foco de hoje é falar de possibilidade de poliafeto, né? Que foi levantado na última conversa que nós tivemos aqui há 15 dias atrás, e houve uma discussão gigantesca da possibilidade jurídica ou não de poliafeto. Eu já falo desse tema já há muitos anos, né? Já apanhei muito tratando desse assunto. Então, na verdade, você apanhar te ajuda, porque, na verdade, você já sabe quais são os argumentos da parte contrária. O que seria o poliafeto? Na verdade, existem várias formas de poliafeto, né? A própria família simultânea pode ser entendida como um tipo de poliafeto também, né? Se a gente for pesquisar na literatura internacional, aqui no Brasil tem muito pouco escrito sobre isso, mas existem diversas formas de composição de poliafeto. Ele pode ser hierarquizado, por exemplo, você tem a família de peso 1, a família de peso 2, a família de peso 3, né? Ele pode ser o poliafeto sozinho, é o cara que se relaciona com as pessoas e não se vincula a nenhuma delas. É óbvio que isso não é família, porque a família pressupõe um interesse de vínculo. Mas a nossa discussão aqui é exatamente sobre a possibilidade de pessoas que querem viver numa relação maior do que a relação dupla, se elas podem ou não ter essa relação reconhecida pelo direito, né? Ao longo dos anos, a principal crítica que fazem a quem defende essa tese é exatamente aquela regra de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei, e não há uma previsão legal para o poliafeto. Ao contrário, né? O direito civil ocidental te dá uma posição completamente diferente e trazem a rebarba disso o princípio da monogamia, né? E aí cabe a gente ter diversas discussões. A primeira é se monogamia é um princípio ou é um valor. Se ela há de ser imposta a toda a sociedade ou se ela é algo inerente a mim e só a mim cabe ser monogâmico ou não, né? E eu compactuo com a tese, eu defendo a tese de que monogamia é um valor, monogamia não é um princípio. Monogamia tem validade para aqueles que querem viver assim, aqueles que não querem viver assim não usam desse princípio, não usam dessa forma de vida. E eu uso exatamente esse mesmo argumento
de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei, quanto as pessoas que são contra. E explico. Né? O nosso código tem um artigo que trata da característica da união estável, que é o 1723. Né? O 1723, o caput e o parágrafo, eles dizem do que é união estável, o que é reconhecida como união estável. Né? E se ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada em virtude da lei, se a gente for ler esse artigo, não há nada, não há um impedimento ali que não seja de uma pessoa que tem uma união estável possa constituir outra união estável. Não é vedado na lei. Qual é a analogia que eles fazem? Qual é a associação que se faz? É que, se no 1521 do Código Civil, o inciso 6, o indivíduo casado não pode casar, então, no 1723 também, um indivíduo que tem união estável não pode ter outra união estável. Eu acho que isso é uma forçação de barra gigantesca, né? Porque não há impedimento. E se a gente tem esse princípio constitucional, é óbvio que eu tenho que usar o princípio a meu favor. Né? Quer dizer, perfeitamente possível e perfeitamente cabível as uniões estáveis simultâneas por não haver vedação legal para elas. Outra questão que falam também, que é muito comum, né? Que as regras de direito de família são regras de ordem pública, são regras cogentes. E aí, outro dia, eu estava até vendo o professor Cristiano Chaves, e ele dizia que, na verdade, as regras de direito de família não tem nada de mais privado do que as regras de direito de família, que elas tratam das relações pessoais. Né? E tratando das relações pessoais, elas não são mais de ordem pública, e a gente só teve controle sobre as regras de família em períodos ditatoriais na história. Então, só me interessa não permitir que 2 homoafetivos mantenham uma relação, que 3 pessoas mantenham uma relação, se eu quero ter o controle da sociedade. Então, se a gente pensar nessa evolução que a gente teve dos últimos 200 anos, por exemplo, né, e falam, não tem previsão legal na ordem ocidental, europeia e dos demais países da civil law e até da common law, é verdade, não tem. Mas também não tinha união estável, também não tinha o reconhecimento do filho fora do casamento, também não tinha o casamento homoafetivo. E isso tudo foi um ganho que a sociedade foi dando, foi uma mudança social que passou a ser reconhecida juridicamente. Ora, se eu já cheguei a reconhecer, decisão no voto do ministro Fux, o princípio da felicidade como um princípio importante, o princípio da dignidade da pessoa humana, quer dizer, eu tenho que reconhecer todas as facetas do indivíduo para respeitá-lo integralmente. Por que motivo que essas facetas e que eu tenho que respeitar não pode estar incluso o poliafeto? Por que motivo eu tenho que vedar que o indivíduo possa ser feliz da forma dele? O que o Estado tem com isso? O que o Estado tem com a felicidade individual das pessoas e se arranjarem da forma que elas querem? Mas vai dar trabalho para fazer a partilha. Eu não tenho dúvida que vai dar trabalho para fazer a partilha, mas um contador resolve isso, um perito resolve. Mas vai ser a maior confusão na questão da convivência. Vai! Mas é para isso que a gente tem a equipe técnica do Tribunal de Justiça, para auxiliar os magistrados a tomarem a melhor decisão se as partes não compuserem. Como é que vai ser a pensão alimentícia? Divide por 3, por 4, ou quantas pessoas forem? Como é que vai ser a sucessão no caso de óbito do filho de um trisal? Né? Vai ser exatamente como é normal, você vai dividir pelo número de pessoas. Né? E assim sucessivamente. É óbvio que teremos que enfrentar diversas questões oriundas do reconhecimento do poliafeto no Poder Judiciário. Mas é óbvio que eu não posso não reconhecer a existência desse direito em razão da dificuldade que o Estado tem de oferecer esse próprio direito. Eu não tenho dúvida que é possível o poliafeto, inclusive com a legislação atual. E é engraçado que o STJ, nas 2 vezes que decidiu de família simultânea, disse que não havia família simultânea nos casos em que ele analisou por inexistir a boa-fé. Então, coloca como presunção da existência de famílias concomitantes a boa-fé. Ora, não tem nada mais presente no poliafeto do que a boa-fé. Afinal, todos sabem a existência uns dos outros e eles aceitam desta forma a existência. O que me choca não é as pessoas quererem viver em 3 ou mais.
O que me choca é o Estado, por exemplo, a gente no direito ainda tem um artigo 1566, inciso 1, que impõe como dever do casamento a fidelidade. Eu, como sou um sujeito romântico, outro dia eu cheguei em casa e falei para minha mulher, eu só sou fiel a você porque a lei me obriga. Quer dizer, não tem nada mais ridículo do que a lei impor a fidelidade como os deveres, mas da onde vem isso, né? Qual é a origem do nosso direito? A gente tem que lembrar que o casamento até 1891 era exclusivamente religioso. Até 1861 era exclusivamente religioso e católico. Então, a origem do nosso casamento no direito civil é o casamento religioso. E a gente vem com todos aqueles estigmas do casamento religioso transferindo para o casamento e para as relações civis, né? Falam muito do princípio da autonomia da vontade, né? E defendem o princípio da autonomia da vontade para fazerem contrato de namoro, reconhecimento de existência ou inexistência de união estável. Mas é engraçado que, quando fala do poliafeto, ninguém fala do princípio da autonomia da vontade das pessoas desejarem viver em mais, em mais do que a vida binária que a lei nos impõe, né? Então, é óbvio que está presente também no poliafeto o princípio da autonomia da vontade. É óbvio que a gente tem que respeitar a vontade das pessoas de quererem se relacionar da forma como elas desejarem. E agora, só para chocar, juro que estou terminando, eu queria só chamar a atenção para um ponto também, e eu sei que vou chocar vocês com essa minha interpretação, que todas as regras restritivas de direito, elas se encontram de forma absoluta no Código Civil. Artigo 1814, quando a gente trata da indignidade. Artigo 1521, quando a gente trata da impossibilidade de casamento. Não podem casar, e aí vem lá 7 incisos que impedem um indivíduo de contrair matrimônio com outro, né? E um desses incisos é o inciso 6º, que não podem casar as pessoas casadas. Tá certo? E aí tem crime, é bigamia, etc. Eu acho até que esse inciso vai ter que ser extirpado da legislação ou uma interpretação extensiva do STF. Acho que isso vai demorar um pouco, né? Se depender do Congresso Nacional, nunca. Se depender do STF, temos chance, né? Mas não há no 1521 impedimento que uma pessoa que tem uma união estável case, né? Porque, afinal, não está previsto na regra do 1521. Não tem lá, não podem casar as pessoas casadas, vírgula, ou que já mantêm união estável. E eu espero que ninguém diga que união estável e casamento são a mesma coisa, porque união estável e casamento são duas formas diferentes de instituição de família. As duas têm que ser respeitadas e protegidas pelo Estado, mas não são iguais. Tanto não são iguais ou não são a mesma coisa que a Constituição fala que a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento, né? Com essas questões, e eu sempre trago mais dúvidas do que respostas, né? Com essas questões, eu acho que eu encerro aqui aquilo que eu tinha para falar, mas adiante a gente participa mais, mas para permitir que a doutora Fernanda e o doutor Sandro também façam uso da palavra e nos ensinem bastante. Para mim, então, a palavra agora, Fernanda. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje debatendo sobre esse tema. E eu concordo com o doutor Santoro. A questão toda vai esbarrar, a meu ver, na questão do reconhecimento social. Quando que a sociedade vai reconhecer aquela sociedade digna de respeito, de segurança, enfim, de ter todos os direitos que as outras formas de família têm atualmente. Então, tanto na união estável entre homem e mulher, como na união estável homoafetiva, todos esses tipos de uniões passaram por uma escala. O primeiro momento foi de negação. Início do século XX, a união estável entre homem e mulher não era reconhecida juridicamente. A mulher que não vivia dentro o casal, que não estava unido pelo matrimônio, não existia família. Então, esse primeiro momento é o da negação. O segundo momento que houve é
de garantir àquele companheiro ou àquela companheira direitos previdenciários. Então, passamos para um segundo estágio. O terceiro estágio é encarar aquela união como sociedade de fato, como se fosse uma sociedade comercial. E o último estágio, que é o quarto estágio, que é você realmente reconhecer aquela união digna de respeito, de segurança jurídica e, enfim, de todos os deveres e direitos que um casal unido pela união estável detém. E o que aconteceu nessa... Quais foram os casos que eu lavrei escritura de união estável poliafetiva? As uniões, todas elas, já existiam antes da escritura declaratória. E como todo mundo sabe, ninguém vai pedir autorização de ninguém para viver do jeito que quiser. Óbvio que não. A pessoa quer viver em trisal, quer viver em poligamia, quer viver em união homoafetiva, ela vai viver do jeito que ela quiser. O papel do cartório, nesse caso, é simplesmente regulamentar direitos e deveres, para exatamente como o doutor Marcelo Santoro falou, colocar uma ordem naquela relação, estabelecer as regras do jogo, para quando aquela questão bater no judiciário, na mão do juiz, diante do caso concreto, ele já ter, olha, a regra era essa, a união começou nesse período, o regime patrimonial escolhido pelo trisal é este. Então, isso eu acho muito importante. E, no caso das três moças, era muito importante também porque elas queriam ter filhos. Então, você ter uma união estável para depois, amanhã ou depois pleitear, ou já mesmo ir no cartório pleitear o registro multiparental, eu acho que eu estou ajudando a sociedade exatamente a exercer a sua cidadania. Então, e nesse momento também que foi lavrada a escritura de união estável poliafetiva, eu fiz o testamento patrimonial para decidir essas questões patrimoniais e fiz também a declaratória antecipativa de vontade, o tal do testamento vital, já prevendo nomeação de curador, tomadores de decisão apoiada, em caso de dúvida se reverte ou não a vida da pessoa, os dois vão ter que decidir. Então, o papel do cartório é exatamente num trabalho preventivo, porque a união já existia há 3 anos atrás. Então, toda aquela matéria que ela teria que provar em juízo, ou havendo uma dissolução da união estável, ou no caso de falecimento, foi resolvida toda no cartório. Então, é exatamente esse exercício de um direito preventivo. O outro caso também do Leandro, o Leandro e as 2 moças também, ele teve uma filha durante essa relação do trisal. Essa filha está sendo criada por ele e pelas 2 mulheres. Então, ainda que não exista, ele não tenha registrado no nome dos 3, existe aí a filiação socioafetiva, que com certeza vai se dar com o tempo. Então, eu entendo que a decisão do CNJ, impedindo que os cartórios lavrassem esse tipo de escritura, acabou prejudicando um pouco a vida dessas pessoas, porque elas usavam a escritura um meio para você pleitear direitos e deveres, pleitear direito previdenciário, pleitear o direito ao uso do nome, pleitear um eventual direito real de habitação. A escritura não quer dizer que efetivamente aquela união existe, ela é declaratória. Para você provar uma união estável, pelo menos perante o INSS, você precisa de pelo menos 3 provas. Então, a união estável é uma situação de fato. A escritura declaratória ela não constitui aquela união, ela simplesmente declara. Isso foi muito bem dito nesse voto do ministro Barroso, e ele fala exatamente isso. A declaratória pode ser falsa, então ela não constitui a união já existe. Antes, é pré-existente a escritura.
E nesse acórdão também, ele fala que entre a união estável e o casamento, na verdade, é livre o planejamento familiar, não há hierarquia, mas sim que no casamento há uma maior segurança jurídica, porque no casamento basta você apresentar a sua certidão de casamento. Ponto, simples. Na união estável, não. Você tem que ter a escritura declaratória, você tem que ter outros meios de prova para comprovar aquela união. Eu estou falando, pelo menos perante o INSS. Então, foram lavradas, acho que 3 ou 4 escrituras, e concomitante, sempre eu vendo essa questão patrimonial e questões também de decisões ainda em vida, né, que é a declaratória antecipativa de vontade. E, enfim, mas a partir dessa decisão do CNJ, eu não realmente, enfim, decisão judicial é feita para ser obedecida, acatada. Eu não, obviamente, nunca mais lavrei nenhum tipo de escritura, mas eu acho que essa questão ela tem que ser debatida ainda no judiciário e depois no Supremo. Para aí sim, assim como a união estável homoafetiva, ela foi galgando aqueles degraus até haver um reconhecimento social daquela união. Então, acho que isso leva um tempo e tem que ser discutido, um caso aqui, o outro ali, formando. A sociedade vai evoluindo os seus costumes. Então, eu entendo que daqui, sei lá, alguns anos, a sociedade vai encarar normalmente esse tipo de união. É uma questão só de tempo. Então, é bem esse foco que eu queria dar da utilidade, né, da escritura declaratória e desses atos notariais como um método preventivo de evitar brigas. E brigas com 2 já se briga muito, imagina com 3 ou 4, enfim. A briga é muito maior, a convivência provavelmente deve ser mais difícil. Então, era isso que eu gostaria de falar. Eu gosto de passar a palavra agora para o doutor Sandro. Doutor Sandro. Doutor Sandro. Vamos lá? Só para começar, vou confessar tem uma infantilidade da minha parte, porque é implicância, não há nada de técnico nisso, mas eu tenho muita implicância com a expressão trisal, porque ela me parece muito reacionária. É como se a gente estivesse ditando que até 3 pode, né? 1, 2, 3. Por que não 4? Por que não 5? Por que não 15? Então, trisal, ela inicialmente, para mim, eu acredito muito na força da palavra, ela passa a mensagem através de 3, como se 2 eu flexibilizo para 3, mais do que 3 eu não posso. Eu não gosto dessa expressão trisal, até porque casal não é bisal. A origem etimológica da palavra casal é de casa, é de formação de família, é home. Então, dizer que trisal não é casal é meio que afirmar que trisal não forma família. Então, eu não gosto dessa expressão, eu não vou utilizar, não me incomoda que utilizem, mas eu já estou saindo do armário na questão do trisal. Mas, enfim, eu fui muito influenciado na faculdade pelo Frederick Engels, quando ele analisa a formação da família a partir do surgimento da propriedade privada. O surgimento da propriedade privada desempenhou o surgimento do Estado, o surgimento de leis, o surgimento de uma série de instrumentos de proteção de patrimônio. E que, naquela época, para mim, era muito convincente, na medida em que eu entrei para a faculdade de Direito, na época em que a lei de crimes hediondos era muito nova, ela era muito recente na época, era muito debatida. Para quem tem boa memória, os anos 80 foram os anos das extorsões mediante sequestro. E a grande extorsão é que a lei de crimes hediondos tornava hediondo o latrocínio, mas o homicídio não era. Então, matar uma pessoa para tirar o patrimônio dela é hediondo, mas matar uma pessoa porque quero tirar a vida dela não é hediondo. Uma legislação, ela apresenta a carta de valores da sociedade. E a nossa sociedade brasileira estruturou a família a partir do patrimônio.
E esse patrimônio estabeleceu papéis de gênero. O que a mulher teria que desempenhar nesse núcleo patrimonial e o que o homem teria que desempenhar. Tanto que a mulher, até o século XIX, na maioria dos países, não poderia ser proprietária de terra, porque terra era riqueza. Mulher, até hoje, nas monarquias europeias, ela não ostenta títulos de nobreza. Não existe duquesa. Duquesa é a mulher do duque. Ela não tem o próprio título, porque ela é mulher. Então, essa questão que a gente estruturou a sociedade judaico-cristã a partir da monogamia, a gente cria uma cultura que se impõe a partir de uma estrutura que funcionou durante muito tempo para formar um núcleo que não era atrelado à felicidade, era atrelado à sobrevivência. As pessoas da Idade Antiga, na Idade Média, elas estavam preocupadas em sobreviver, em plantar, em caçar, em ser a própria polícia, porque não havia polícia, em fazer cadeira, porque não tinha supermercado, enfim, é ter muitos filhos e cada um desempenhando o papel e ninguém tinha tempo para ser feliz, porque as pessoas tinham que sobreviver. Essas ideias burguesas nasceram com a Revolução Industrial. E a gente chega no século XX entendendo que a gente tem que repensar essa família. Vez ou outra, quando eu tenho, não sei se é porque eu sou uma pessoa religiosa, me chamam para ambientes religiosos para falar, e eu digo, gente, para com essa história do crescei-vos e multiplicai-vos. Isso fez sentido 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Hoje em dia, uma família de 15 pessoas passa fome. O mundo já está superpovoado. Então, aquelas ideias que fizeram sentido numa época, elas não fazem sentido hoje. Então, repensar o papel da mulher, repensar a questão gay, né? Homossexual, para mim, é quase falar, sei lá, vagina. Né? É tão médico, é tão... eu não consigo me identificar. Sandro, você é homossexual, eu sou gay. É mais fácil dizer, é mais natural dizer assim. É menos barreiroso dizer assim. É quebrar a formalidade e tornar as relações mais naturais. Mas a Fernanda colocou muito bem, eu vi e senti na pele o quanto foi difícil garantir o meu direito de cidadania. Quanto foi difícil se entender que o direito civil, que o casamento é direito civil, e ter direitos civis é o direito de todo brasileiro sem hierarquia. Eu precisei esperar até a segunda década do século XXI para entender que eu poderia ter a mesma cidadania que outras pessoas. E acredito que eu devo isso ao princípio da pluralidade familiar. Eu acredito que a grande revolução no direito das famílias, aliás, existem famílias no plural, graças ao princípio da pluralidade familiar. E acho que essa é a nossa luta pelo reconhecimento das famílias poliafetivas, da poliafetividade. É o respeito à democracia. É entender que não cabe ao Estado, como era até então na família tradicional, formar molduras e você só é família se você se encaixa na moldura, como Marcelo muito bem colocou. Até o século XIX, a igreja estabelecia a moldura. Quando o Estado rompe com a igreja, ele reproduz a mesma moldura que a igreja. A igreja, vamos dizer, lato sensu, né? Porque no judaísmo a mesma moldura, a igreja católica é a mesma moldura, as igrejas protestantes são a mesma moldura, é a moldura judaico-cristã. Essa moldura foi reproduzida e a Constituição de 88 rompe essa moldura com o princípio da pluralidade familiar. E acho que a questão que foi colocada no encontro anterior, que deu origem à ideia desse encontro, foi uma resistência à conversão, à possibilidade de conversão da união estável e casamento. Sou a favor, desde que seja revogado o artigo 1521, inciso 6 do Código Civil, porque senão... Mas isso não tem a menor consistência jurídica. Até porque uma pessoa separada de fato, que ainda ostenta o estado civil casada, ela pode formar uma união estável. Ela tem uma união estável, que basta ela provar, e não pode ser convertida em casamento. Não é porque não pode ser convertida em casamento que não pode ser união estável. Então, desde quando
a impossibilidade de converter a relação em casamento seria um elemento impeditivo de união estável. Teríamos que reescrever o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil. Então, de onde vem essa convicção de mentes tão brilhantes? É a força da cultura. Quando eu nasço numa cultura e eu trago aquela cultura para mim, eu me apego a ela de uma maneira que eu tenho dificuldade de admitir que o mundo possa ser de uma maneira diferente. E você pode mudar a legislação como for. Você pode, como uma live que eu vou fazer amanhã, que é sobre a questão da guarda, como que o judiciário ainda demoniza o pai e santifica a maternidade. Mas todo o judiciário está cansado de saber o artigo 1584, parágrafo 2º. Mas isso vem da força de uma cultura. A cultura ainda é o lugar da criança com a mãe. Então, quando a gente reproduz a cultura, aí me faz Hannah Arendt. Não há aquela força da reflexão que rompe esse aprisionamento que a cultura banaliza um pensamento. Então, a gente precisa romper essa banalização desse pensamento. Aí, Marcelo, agora quem vai usar sou eu e vou discordar de você. Eu sustento, é claro, eu sustento em primeira pessoa do singular, eu não trago ninguém nessa responsabilidade, ela é minha, mas eu sustento que se uma pessoa se casa tendo mantido uma união estável, por exemplo, eu tenho uma união estável com o Eduardo. E aí, sem o Eduardo saber, eu me caso com uma outra pessoa, por que, se eu fosse casado com o Eduardo, o segundo casamento é nulo? Mas se é uma união estável prévia, por que esse casamento, como não se encaixa em nada do artigo 1521, seria nulo? Mas porque a norma é restritiva, ela não cabe ampliação. Uma vez eu fui discutir isso com o Alexandre Câmara, a gente entendeu, a gente teve uma convergência. Não, eu também entendo que esse casamento seria nulo se houvesse uma ofensa a essa prévia união estável. E a gente entendeu que o emprego da palavra casamento, no 1521, inciso 6, é um vício de linguagem. Porque no Brasil, até então, aliás, a Fernanda fez um excelente histórico, nós sempre confundíamos matrimônio como sinônimo de casamento, porque o casamento era a única relação que estabelecia um vínculo matrimonial. A união estável foi muito recente, foi de 1988 para cá, e ainda se houve muita resistência. A regulamentação só começou em dezembro de 1994. Então, nós temos na nossa cultura, de novo a cultura, achar que matrimônio e casamento são sinônimos, como genitor e pai são sinônimos. Quando não é, eu posso ser um filho adotado, o meu pai não é o meu genitor, o meu pai não me gerou. Genitor é sinônimo de pai se o vínculo for biológico. Se não for, não é sinônimo. Mas quantas petições, quantas sentenças, quantas manifestações do Ministério Público, a gente não vê as pessoas empregando a palavra genitor como se fosse sinônimo de pai. Mas isso é o vício de uma cultura. Até ontem era. Então, a gente precisa de um tempo para amadurecer isso. Até ontem, casamento era o mesmo que matrimônio. E aí surgiu uma brincadeira entre mim e ele. Em inglês, wedding é casamento, mas marriage também é. Só que wedding é cerimônia e marriage é o vínculo. Então, quando a gente fala wedding no Brasil, a tradução correta não poderia ser casamento, ela teria que ser matrimônio. O sinônimo a tradução de casamento para o inglês teria que ser só wedding. Então, no wedding, você convida todo mundo, mas no marriage você não convida ninguém. Então, se você entende que o 1521, inciso 6, é a proteção do vínculo matrimonial, de se evitar a repetição do vínculo material, então, beleza. Então, aí, se eu tenho uma união estável com você, uma outra união estável que trai a sua confiança sobre mim, teria que ser um tratamento paritário. E aí esbarra na questão da boa-fé. O STJ, quando usa o sinônimo de boa-fé, nas duas vezes que ele utilizou no sinônimo de putatividade, lá do artigo 1561, ou seja, o casamento é nulo, ou anulado, mas ele produz efeitos
como se válido fosse, se comprovada a boa-fé subjetiva. E a boa-fé subjetiva é a putatividade. Aí ele usa essa mesma estrutura do artigo 1561 para conferir efeitos a uma relação paralela, desde que ela seja putativa. Esse foi o sinônimo de boa-fé que o STJ colocou, mas não é o sinônimo de boa-fé que a gente coloca, ou que pelo menos eu entendo e percebi que foi você também. A gente entende que é uma questão ética. Ou seja, se eu tenho uma relação com duas pessoas e essa relação é solidária, é amorosa, é ética, é transparente, é contemporânea, nós queremos viver assim. Esse é um arranjo comum a nós. Quem é o Estado para dizer que não? Se o princípio da pluralidade familiar, então essa é a nossa família. Cabe a nós decidir o que é família, e não a cultura, e não o Estado, e não a religião. Não o sentido religioso, mas o sentido civil de família. Então, entendo, sim, que para que haja a família poliafetiva, as pessoas envolvidas nesse grupo, elas têm que querer essa formação, essa nova estrutura, desejarem essa estrutura. E, a partir desse desejo, dessa clareza, dessa transparência, haver essa boa-fé. A boa-fé como um elemento integrante da poliafetividade. E acho que, por fim, a gente tem uma questão de conceitos aqui, né? Muito problemas de o que é isso, o que é aquilo, como que nós vamos chamar, e os conceitos vêm impregnados de pré-conceitos culturais, e acredito que é isso que a gente vai precisar de levantar bandeiras, enfim, colocar a cara a tapa durante muito tempo, porque eu acho que a próxima esquina da pluralidade familiar que a gente tem para dobrar é a poliafetividade. Sandro, me permite aqui Gente, eu falei muito, né? Acho que eu me empolguei demais. Um ponto com relação à cultura que você trouxe, que a sociedade, na verdade, ela sempre foi machista ao extremo, né? E eu falo isso e as pessoas me olham, às vezes, com os olhos arregalados. Na verdade, se a gente pensar na lei do divórcio, a 6.515, as 3 punições ao cônjuge culpado são para a mulher. Então, a gente vive numa sociedade, desde lá da família asmática do Engels, né, em que o homem avoca para si a responsabilidade de cuidar da família, a mulher não podia fazer nada, só tomar conta do filho, né? Ele começou a assumir esse papel de pai, e aí, com o advento da propriedade, como o Sandro bem trouxe, né, esse homem passou a ter interesse em quem é o filho que nasce da mulher dele. Então, a gente, quando discute aqui a fidelidade, a gente discute a fidelidade feminina, né? Basta ver os termos que se usa hoje socialmente, né? O homem que pega tudo sai com várias mulheres é pegador, garanhão, e outros homens que enaltecem a masculinidade dele. A mulher é galinha, né? Prostituta, garota de programa, como se um fosse tratado diferente do outro. Hoje eu estava conversando mais cedo e eu disse que todo dia eu acordo de manhã, olho para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, e quero efetivamente que os dois tenham as mesmas oportunidades, que os dois tenham o mesmo respeito, que eles sejam cidadãos com os mesmos direitos, as mesmas obrigações e vistos da mesma forma. E é exatamente isso que o poliafeto permite. O poliafeto permite que tanto o homem quanto a mulher, ou seja lá qual a formação que eles queiram dar, que eles tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Coisa que você não vê hoje num casamento heteroafetivo muitas vezes. Por que não? Porque a mulher que trai, ela é taxada com os nomes mais baixos que você possa imaginar. O homem, não. Né? Então, a gente tem que parar com esse estigma do machismo na sociedade e tentar imaginar uma sociedade mais justa e igual para todo mundo. Uma sociedade que os dois tenham os mesmos direitos, os 3, os 4, os 5, ou seja lá, quantas pessoas forem. Né? Mas um dos pontos que me vem à cabeça quando a gente fala em poliafeto, e foi até matéria de um questionamento que eu fiz hoje de manhã, o doutor André viu, é que se a gente imaginar numa relação, né, e eu só tenho dúvidas aqui, né, de uma mulher e 2 homens, se essa mulher engravida, se os 3 podem registrar esse filho como pais do filho.
na verdade, pode, né? O próprio CNJ editou a resolução 63, depois 83, e que permite a multiparentalidade, o múltiplo registro. Então, eu sou um pai multiparental e registrei cartório. Qual o problema? Nenhum. Agora, com relação ao CNJ impedir, a doutora Fernanda trouxe isso muito bem, as escrituras declaratórias é uma atrocidade, né? A gente vive num país em que o CNJ quer legislar, quer impedir que as pessoas façam declaração. Se eu quiser ir no cartório e declarar que eu vi um disco voador descer na Rio Branco, o cartório faz uma escritura declaratória porque sou eu que estou falando. Agora, se o casal quiser, se 3 pessoas quiserem ir a um cartório e falar que vivem como se família fossem, esse registro não pode ser feito, né? Se eu quiser fazer previsão do futuro, posso. Quer dizer, o estelionatário pode. Mas as pessoas que querem viver dignamente, respeitada a sua individualidade, o CNJ vai lá e fala, não pode ter esse tipo de registro, né? Na verdade, o registro não impede a ação judicial, como disse a doutora Fernanda. O registro só facilita, caso haja as ações judiciais, que ali já tem a prévia vontade estipulada pelas partes. É exatamente isso. Você, muitas vezes, com essa negativa de se lavrar a escritura poliafetiva, você nega o cidadão de pleitear um direito. Porque qual o melhor caminho? Você ir no cartório, fazer por escritura pública, porque há uma presunção de veracidade daquele ato, você tem demarcada a data do início da relação, isso para efeitos previdenciários é muito importante, porque a gente sabe que agora precisam de 2 anos. Você tem vários direitos e deveres que ficam ali estampados e regulamentados. E se nós lermos a decisão de maio de 2011 do Supremo, quando reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, eu não vejo como não encaixar ali a união poliafetiva. Aquele mesmo acórdão me parece perfeito para a união poliafetiva também. Não precisava nem fazer outro acórdão. É aquele mesmo. Porque ele fala exatamente da mudança de paradigma da Constituição de 88, quando a família deixou de ser o centro, né, a família institucional deixou de ser o centro do direito de família para o afeto. Ou seja, hoje em dia existe esse conceito de família funcional. Antigamente, o indivíduo ele existia para assegurar a instituição família. Hoje, a família ela existe na medida e na proporção que ela propicia a felicidade daqueles indivíduos que a integram. É bem diferente. E eu tive contato com essas famílias poliafetivas, um contato com algumas até próximo. São famílias idênticas às nossas, não muda absolutamente nada. Que as pessoas, não há nada de diferente, não há como às vezes um tom pejorativo, né? Quando a pessoa fala de poliamor, fala exatamente como o Sandro falou de trisal. Você repara bem, eu nunca falei trisal, eu sempre falo, união poliafetiva pode ser 3, pode ser 4. Óbvio, é difícil, deve ser difícil. Mas a regra é a afetividade, é o objetivo de constituir família, é a promoção do bem-estar dos seus indivíduos, é a família, o exercício da família funcional, exatamente isso. Então, eu posso jogar uma coisa aqui, me veio à cabeça. Para quem não me conhece, algumas pessoas já estou vendo que a Andra está aqui presente, a Andra é minha amiga há muito tempo. Eu e Sérgio estamos juntos há 23 anos. Aliás, eu criei meus 3 filhos, eles não são filhos do Sérgio, eles são meus sobrinhos, biologicamente. Eu registrei como meus filhos, graças ao provimento 63 do CNJ. Então, eles têm um pai, já tinham um pai registral, uma mãe registral, e entrei eu como pai logo depois. Então, existem 2 pais e uma mãe. Eu nunca transei com meu ex-cunhado, eu nunca transei com a minha irmã, e não tem nada a ver. A ideia da coparentalidade é outra questão extrema. Não, as pessoas vão se unir porque elas vão criar um filho. Nem necessariamente vai ter isso. Às vezes, uma quer ter um filho sozinha,
outro pode ser padrasto, madrasta, deixa que ele tenha o filho sozinho. Isso é uma questão, esses arranjos são íntimos. Esses arranjos são do afeto de cada um. E quem somos nós para julgar o afeto de outra pessoa? E quando alguém quer criar um despotismo esclarecido, para dizer eu não tenho nada contra a sua vida, é a lei que não te permite, esse disco eu já cansei de escutar. Não, eu não sou contra a relação afetiva. É porque o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que a relação é entre homem e mulher. Então, só depois que mudar a Constituição Federal é que eu posso permitir plena cidadania. Ou seja, o pilar de sustentação da Constituição Federal é que está a serviço de um artigo secundário, e não um artigo secundário que está a serviço do pilar da República do Brasil. A gente começa a criar discursos para deslegitimar a relação de afeto de outra pessoa, de tal maneira que eu não tenho nada contra, é a legislação que não permite. Só que nós somos muito mal resolvidos culturalmente em relação ao afeto. Uma situação dessa eu passei há pouco tempo, foi meu aniversário, nós não estávamos na pandemia ainda, deu meia-noite, a minha filha estava em pé no portão, minha filha mais nova, eu tenho 3, em pé no portão do prédio, meu prédio, esperando para dar um beijo e um abraço para ela vazar para a noite. O Sérgio não pôde segurar na minha mão, não pôde me dar um beijo, feliz aniversário, então eu comecei a apanhar. Ou seja, o ódio que existe na sociedade contra a minha existência, contra o afeto que criou a minha família, é o mesmo ódio dirigido que nasce de uma cultura de ódio, porque qualquer cultura de opressão, e o machismo é opressão, o patriarcado oprime para estabelecer um vínculo de poder de uns sobre outros, é o mesmo ódio que ataca uma relação poliafetiva. Porque se a gente quebrar o ódio e a gente realmente colocar na cultura o afeto se sobrepondo aos demais julgamentos, nenhum argumento contrário se sustenta. As pessoas têm o direito de viver os seus afetos. E se esses afetos são de boa fé, eles não agridem ninguém, eles não fazem mal a ninguém, qual é a razão de interferência do Estado? E Fernanda tem toda a razão. O cerne da questão da 4277, que foi julgada em maio de 2011, foi o princípio da pluralidade familiar. Se a gente admite a formação da minha família nos tribunais, por que não admitir uma família formada por 2, por 3 ou por 4 pessoas? E é importante também, aproveitando a deixa da doutora Fernanda e do Sandro, que a gente lembre da repercussão geral 622, né, que reconheceu a possibilidade de simultaneidade no vínculo biológico e no socioafetivo, né, e que no voto do ministro Fux, ele fala exatamente isso, que o Estado não há de impor a forma como as pessoas se veem dentro de uma entidade familiar. Exatamente. Né? Que isso não pode ser delimitado pelo Estado, que cada um viva a sua própria realidade familiar como deseja. Né? E só para trazer aqui mais uma informação, e um ponto que eu acho interessante, está sendo julgado o recurso extraordinário 1.045.273, que trata para a questão previdenciária também, repercussão geral, mas para a questão previdenciária do reconhecimento de famílias simultâneas. Né? E o resultado, até agora, está 5-2 para o reconhecimento das famílias. Né? Mas é só questão previdenciária, mas tem um outro recurso extraordinário, esse ainda não foi pautado, que é o recurso extraordinário 883-168, que também é de repercussão geral. Esse, o relator é o ministro Fux, o primeiro que eu disse, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e esse trata efetivamente das famílias simultâneas coexistindo, porque o que me deixa muito impressionado nessa possibilidade de família simultânea ou família poliafetiva imaginemos que um indivíduo tem uma família com uma determinada pessoa, tenha filhos e uma vida com aquela pessoa. E ele constitua paralelamente uma outra família com uma outra pessoa, tenha vida, tenha filhos, etc. A pergunta que eu faço é:
qual das duas é mais importante? A família 2 tem um peso menor do que a família 1 só por uma questão de antiguidade? Qual é o critério para valorizar? Né? Qual é o critério para dar valor àquela família que é mais importante? Para mim, as duas têm a mesma importância. E aqui eu digo independente da boa-fé. Independente da boa-fé nesse caso. Quer dizer, eu defendo isso. Eu sei que eu sou voto vencido, mas eu defendo essa questão do reconhecimento pleno e válido das entidades familiares. Porque a família não tem peso. Família é família. E há de ser reconhecida pelo Estado como uma entidade familiar e ser devidamente protegida. Doutor Santoro, posso aditar mais uma informação? Sempre. Obrigada. Eu fui procuradora do Estado do ano de 93 a 98. E durante uma época que eu estava na Procuradoria, eu atuei no núcleo do IPERJ, ou seja, eu tratava de direito previdenciário. Naquela época, em 93, eu cansei de ir em audiência na vara de Fazenda Pública, onde o juiz, quando o policial militar morria, normalmente aparecia mais de uma família. E naquela época, o que o juiz fazia? Tranquilamente, sem pestanejar, dividia a pensão. Ou seja, não havia questionamento. Tem duas famílias? Então divide por duas. Tem três? Divide por três. Então, essa é uma situação comum. E no direito previdenciário, veja bem, quando a gente tratou da união homoafetiva, a Previdência e a Receita Federal foram contra. Por quê? Tanto o INSS ia aumentar a despesa. E a Receita não ia poder deduzir o contribuinte. A gente está falando aí de questões econômicas. Aí o INSS foi instado, ele foi obrigado a admitir a união estável homoafetiva. Porque INSS e Receita Federal, eu entendo que não há questão moral aí a ser discutida, a questão é econômica. Então, quando você fala de família multiparental, não vai haver dificuldade nenhuma, porque vai ser uma divisão daquela pensão. Ou seja, você não vai haver um aumento da despesa. A pensão é a mesma, ela só vai ser dividida. Então, eu acho que o raciocínio é um pouco esse, é um raciocínio pelo viés econômico. Eu só queria pontuar, então, uma discordância, Marcelo, que eu tenho uma certa dificuldade, eu não tenho veemência para discordar de você, não, tá? A minha discordância é muito tímida, porque eu não concluí uma ideia sobre isso ainda. Mas o INSS já há muito tempo já admite a existência das famílias paralelas, porque o direito previdenciário trabalha com a dependência econômica. O critério deles é diferente. Então, se o dinheiro daquele homem sustentava as duas famílias, vai continuar sustentando as duas famílias. Ou seja, as duas viviam então vão continuar vivendo do mesmo dinheiro. Eu acho que hoje essa ideia da ausência de boa-fé é impor a uma pessoa uma consequência civil, não a previdenciária, porque a previdenciária é realmente a questão da dependência econômica. É impor àquela pessoa uma consequência civil que ela muitas vezes pode não ter pretendido. Por exemplo, situações que eu já trabalhei. A mulher trabalha, ela tem uma excelente fonte de renda e o marido, como eles tiveram um filho com necessidades especiais, ele, porque ganhava menos, ele ficava em casa cuidando da criança e fazendo uma audiência ou outra em juizado no horário que a criança estava na escola. Ele formou uma família paralela, porque aquela mulher que era executiva, ela muitas vezes tinha que viajar, ela muitas vezes precisava se ausentar, mas ela, naquele esforço daquele trabalho, em razão de um acordo, de um arranjo familiar. O sacrifício dela de trabalho era o mesmo sacrifício dele, mas era uma parceria. Quando ela é surpreendida com essa história de ter formado uma outra família, essa mulher, ela não tem nada contra as crianças que nasceram daquela família.
são filhos dele, tem que ter os mesmos direitos de filhos, etc. Mas a outra mulher com quem ele se manteve essa relação e criou uma família paralela, se tiver direito ao regime de bens, a comunhão parcial de bens, o dinheiro dele, o patrimônio dele, foi formado numa sociedade conjugal com ela pelo dinheiro que ela trazia dentro de casa. Então, essa ideia simpática era quando as mulheres eram donas de casa e o homem que formava a família paralela era a origem do rendimento familiar. Então, as mulheres dividiam o patrimônio que o homem construía na relação de afeto com as duas. Mas, a partir do momento que a sociedade avança para uma igualdade, em que há mulheres médicas, empresárias, tabeliãs, juízas, advogadas, enfim, em todos os campos, essa mulher, quando é surpreendida, ela vê que todos os projetos que ela fez na vida dela, ela estava fazendo de modo equivocado, porque ela estava cumprindo um acordo, uma parceria, uma sociedade que estava sendo desfeita, ou seja, é uma infidelidade aqui é financeira. Até porque se ele pegava o dinheiro, que era dos dois, e levava para uma outra família, ele estava tirando do dinheiro que também era dela para dar para uma outra pessoa sem o consentimento dela. Então, se a gente avança para desmontar as estruturas do patriarcado, se a gente avança para combater o machismo, eu começo a ter mais clareza na minha cabeça que essa família paralela só deve ser consolidada quando todos os seus membros assim desejam. Porque senão, não, mas foi o fulano que formou, ele é o epicentro de uma família paralela, mas ele está trazendo consequências de cunho patrimonial, inclusive, para aquela outra mulher que não queria esse tipo de arranjo. Então, eu tenho uma certa timidez ainda para entender que a boa-fé, nesse caso, que essa transparência, que essa expressão da vontade é desnecessária. Da mesma maneira que duas pessoas só formam união estável se elas desejarem formar união estável, uma união estável plural, a meu ver, depende da manifestação de vontade de todas as pessoas que fazem parte dessa pluralidade. Eu tenho muita resistência em dispensar a boa-fé nesse caso. Mas, enfim, é tímida a discordância, tá? Não é Eu sei, a questão, doutor Sandro, acaba sendo financeira, né? E a gente esbarra também naquela questão que havia antigamente da contribuição direta e indireta do casal para a constituição do patrimônio. É complicado, realmente é bem complicado. Existe um acordo que foi destratado e que sem o outro saber. É a mesma coisa que o meu sócio, que o Renato, começar a tirar dinheiro da nossa sociedade para levar para um outro lugar, você me perguntar se pode. Pode ser até que você diga que sim. Mas ele não me perguntou, ele tinha que ter me perguntado. Eu tinha que ter o direito de me manifestar sobre as consequências de um comportamento que me atinge indiretamente. É verdade. Então, acho que a ousadia, o vanguardismo, ele, aliás, assim, me desculpe trazer um pouco de fantasia para a nossa conversa, mas foi o que muito me tocou. O filme Downton Abbey, eu vi a série inteira e fui ver o filme 2 vezes. A minha filha do meio mora em Portugal, então fui assistir com ela em Portugal, depois assisti com a mais nova aqui no Brasil. E as 2 vezes eu chorei muito nesse filme, porque a Inglaterra simboliza isso. É o país da vanguarda, mas, ao mesmo tempo, é o país das tradições. Acho que é complicado romper com todas as tradições e também é muito complicado não ir adiante. Então, acho que o momento de equilíbrio é saber o que a gente precisa avançar e o que a gente precisa conservar. A meu ver, uma opinião muito tranquila, sem pontos de interrogações, o que eu acho que a gente precisa manter e tem que ser fora de cogitação é tirar a boa-fé e a transparência. Qualquer relação a 2, a 3, a 4, ela só deve ser legítima se ela contiver boa-fé, se ela contiver transparência, livre e espontânea manifestação de vontade.
porque senão, a meu ver, ela se torna sorrateira, se torna agressiva, se torna violenta, até uma violência moral. E até para trazer uma questão, essa relação paralela que causa surpresa é também sustentada como violência doméstica. Aliás, eu lembro que a Adriana Ramos de Mello, no livro dela, ela conta os casos de que os homens casados acorrentavam as esposas até o século XIX ao pé da cama para manter relações com a outra relação paralela. E ela era obrigada a aturar, ela era obrigada a ver, ela era obrigada a se sentir humilhada. Não é esse o lugar que eu desejo para nenhuma mulher e para nenhum homem e para nenhuma pessoa não binária. Eu acho que a gente precisa prezar pela boa-fé para que essa relação seja legitimada. Mas, repito, sem pontos de exclamação, porque eu não tenho veemência ainda. Um lado meu concorda com o Marcelo, outro lado não. Eu não sei. Faz parte. Mas eu tenho um ponto aqui que é importante, que é a boa-fé de quem, né? Porque vamos imaginar a seguinte história que a doutora Fernanda falou: um policial militar, em geral, quem consegue fazer isso é quem tem vida de plantão, né? Que, na verdade, tem 3 plantões. Tem um verdadeiro, tem o que ele apresenta para uma família e tem o que ele apresenta para outra. Estou falando em 3 famílias só, né? 2 famílias simultâneas, desculpa. Né? Agora, as mulheres podem efetivamente achar que ele é o único homem, que ela é a única mulher da vida dele. Mas aí é boa-fé. Isso se chama putatividade. Mas aí quem teve a má-fé foi o sujeito. E ele vai dividir o patrimônio. Mas aí o problema é o seguinte: se a outra sabe, eu sei que o cara é casado, eu ajudo o cara a esconder essa relação da mulher, eu bolo toda uma vida patrimonial com ele, escondida dessa mulher, e depois, ou seja, eu entro nessa relação como sendo alguém que está ajudando outra pessoa a fazer o mal, estou construindo minha felicidade em cima de uma violência simbólica e moral a uma outra pessoa, e quando essa pessoa morre, eu não estou falando da questão previdenciária. Previdenciária acho que é tranquila, porque é meramente dependência econômica. Mas vamos lá, direito real de habitação, dividir herança legítima, regime de bens. Regime de bens, você está invadindo o meu patrimônio também. E vamos lá, não é porque eu sou mulher que eu vivo às custas do PM. Ele pode ser PM, eu sou promotora de justiça. Ele pode ser PM e eu trabalho ali naquele comércio. Ele é PM, eu sou médica. Não é porque ele é PM que eu vivo às custas do dinheiro dele. Então, tudo bem, não me incomoda dividir com essa mulher que eu estou conhecendo hoje nessa sala de audiência. A pensão alimentícia. Pode ser, se ela dependia economicamente dele e eu sou a esposa, dividamos. Agora, dividir o patrimônio que eu colaborei, que eu botei meu dinheiro, que eu suei, que eu estudei, que eu apoiei esse homem numa vida comum, e agora eu estou sendo surpreendida que eu vou ter que dividir o patrimônio que eu investi, eu acho complicado, eu acho isso difícil. Agora, vendo a prova da putatividade, vendo a questão da boa-fé subjetiva, que a gente até tocou no assunto que o STJ reconhece, aí a gente faz a partilha pela triação. E o cálculo da triação tem que ser repensado, porque na divisão desse cálculo, quando eu faço em sala de aula, eu sempre coloco o homem com menos. Porque a divisão que ele vai pegar parte dele, ele vai dividir metade com uma mulher e depois vai dividir metade com outra mulher. Não podem ser as mulheres que foram surpreendidas ficar com o mesmo pedaço. Eu consegui desenvolver um cálculo matemático que ele sai com menos. Mas por que ele sai com menos? Porque ele é a pessoa de má fé. E consegui fazer na forma da lei, tá? É que dá 23 anos com um engenheiro aqui, eu tenho que aprender matemática. Muito bom. Agora, eu queria até levantar, talvez a doutora Fernanda possa explicar. Hoje de manhã, lá no Fórum da Emerge, um dos debates foi a questão do contrato de namoro. E a posição do Luiz Paulo, contrária ao professor Guilherme Calmon, era que aquilo poderia não ser reconhecido pelo judiciário, mas estava ali exposta numa escritura uma situação de fato. O que é estranho nessa situação, e aí vem o preconceito, me parece, é que no poliafeto, na família, né, multiparental, você sequer pode fazer esse registro. Quer dizer, não está se discutindo a validade ou não daquilo.
está se vetando o registro, uma declaração por escritura pública daquilo que, em tese, você pode fazer para qualquer coisa. No exemplo do Marcelo, veio aqui, fui ali e falei, dei lá uma declaração qualquer, e eu posso botar aquilo por escritura. No caso da multiparentalidade, enfim, da pluralidade familiar, você é vetado. Isso é uma coisa, assim, contra, você está indo contra a expressão de um direito, é um direito seu, né? Você expor o que está acontecendo na sua vida. Se o judiciário vai aceitar ou não aquilo, é uma outra história. Exato. É exatamente isso. Você está impedindo o cidadão de exercer a cidadania dele, de pleitear, de pedir. Eu não estou falando que ele tenha o direito, que a sociedade vai reconhecer a união, aquela formação familiar como união estável. Eu não estou dizendo nada disso. Mas que ele vai ter como pleitear, sim. Ele vai querer adotar o nome um do outro, pode também. Enfim, vai registrar o filho multiparental. É o que eu estou falando, são várias situações que você pode prever e evitar uma lide futura. Ou você pode garantir um direito, ou seja, a escritura ela não tem um condão de constituir o direito. É só uma declaratória. E em relação à escritura de namoro, eu já fiz algumas escrituras, faço sem problema, mas eu sempre coloco um aconselhamento notarial, no seguinte sentido. O fato de você declarar que é namoro, primeiro, pode não ser namoro realmente e o judiciário entender que é uma união estável. E que a teoria da realidade dos fatos é que vai dizer. E que também aquele namoro, amanhã ou depois, pode virar uma união estável. Então, ele também não impede. Ou seja, eu tenho um pouco, eu não gosto muito dessa escritura de namoro, que parece que é alguma coisa que você está querendo prevenir e que existe. Mas, enfim, existem pessoas que querem e não é proibido, ele quer se certificar, ou ela quer se certificar que não vai ser suscitada uma união estável. A questão toda é essa. Mas só que, como eu falei, a união estável, ela existe independentemente da escritura. É uma situação de fato. Então, se você já antecipa o fato, dizendo, olha, não é união estável, isso aqui é só um namoro, mas é uma união estável, provavelmente a outra parte vai ter provas substanciais que se trata de uma união estável. Ou seja, aquela escritura não adiantou para nada. Então, eu tenho muito cuidado em fazer esse tipo de escritura exatamente por isso, porque as pessoas normalmente querem fugir de uma determinada situação. Mas não veda a expressão da vontade, né? Eu acho que Exato. o importante é isso, porque o namoro evolui, ele pode evoluir, claro. Ninguém casa direto, você começa namorando, alguns vão noivar para depois casar. Então, naquele momento, aquilo ali estava registrado. Eu registrei que eu tinha um namoro. E ele evoluiu e você vai avaliar naquele momento em que aquele pacto, aquela escritura for levado ao conhecimento do judiciário, você vai analisar. Aquilo evoluiu, não evoluiu, gera efeito, não gera efeito. É muito estranho um poliamor não poder ser registrado. Tudo bem, você pode ir lá na frente e falar assim, olha, isso aqui não vale nada. Não eram 3 pessoas, mas você não poder registrar é uma coisa muito, muito estranha no momento que a gente está vivendo. Isso aqui é uma... Tanto que essa escritura, a primeira que eu fiz, a poliafetiva, quando eu lavrei essa escritura, eu fui chamada na corregedoria para mostrar a escritura, que eles queriam ver. E quando eu cheguei aqui na corregedoria do Rio de Janeiro, a juíza que viu a escritura falou, isso aqui é só uma declaratória de união estável. Eu falei, só uma declaratória de união estável. Eu não falei que é casamento, não falei que tem direito, falei nada. E tanto é que o Rio de Janeiro não houve problema nenhum. Foi permitido. Ela falou, ok, só avisa para a parte que esses direitos não estão garantidos. Mas isso foi colocado na escritura, que não estava garantindo o direito previdenciário, não estava garantindo o reconhecimento jurídico, não estava garantindo nada, era simplesmente uma declaratória. Falei, doutora, está consubstanciado na escritura. Ela falou, ok, está perfeita. Só que depois a Corregedoria do Rio teve que mudar o entendimento
em decorrência da decisão do CNJ. Alguém tem... Como é que estão as mãozinhas aí? Quem está controlando mãozinha? Eu não... Aqui do lado. Marcelo, você viu isso? Não Tem teve pergunta? mãozinha nenhuma ainda. Não? Então... Ninguém com perguntas. Essa é uma... Ah, tem uma mãozinha agora. Da doutora Raquel. Raquel, sua pergunta. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Antes de tudo, queria cumprimentar, né, a Fernanda, o Sandro e o Marcelo pelas ótimas exposições. E, na verdade, eu queria ouvir um pouco sobre um ponto que o Marcelo levantou e eu queria ver a percepção dos outros, que é sobre a relevância de, na relação poliafetiva, existir a boa-fé como determinante, podendo, inclusive, ajustar, não renunciando ou deliberando sobre isso, até porque essa cláusula seria nula. Mas um ponto que eu acho que seria complicado para o reconhecimento da união poliafetiva, ou pelo menos hoje funciona como um obstáculo da parte de muitos, que é a questão sucessória. A sensação que eu tenho é que hoje o direito de família ele é muito tratado como uma questão pré-sucessória, né? Até muita gente fala em planejamento de regime de bens para efeito sucessório. Como é que vocês acham que seria essa questão, diante de um reconhecimento e de uma norma que a gente tem hoje da existência de qualidade de herdeiro necessário, pelo menos para boa parte da doutrina, inclusive do companheiro? Como é que vocês entendem, como é que isso poderia ser modulado? Seria uma cota destinada ao companheiro e aí essa cota dividida entre os diversos companheiros? Porque nesse relacionamento tem a boa-fé de todo mundo, né? Diferente da situação que o Sandro trouxe, em que um tá ali de bobo na história. Eu até brinquei aqui com ele, acabei me arrependendo de colocar para todos, porque é quase que uma piada nossa interna, Nossa, de que estava na linha mas de eu te respondi Napoleão. privado. E eu acabei colocando para todos. Então, tem um ali de bobo. Na relação poliafetiva, não. Isso é algo de consenso. Como é que vocês veem isso? Assim, acham que não tem nada a ver, que não vai ter repercussão nenhuma? Tem, não tem? Como é que vocês Eu avaliam? entendo que não vai. Enfim, como eu falei antes, Raquel, eu fiz o testamento também para fazer esse planejamento sucessório, para não ter problema. Mas eu acredito que a solução terá que ser a mesma, dividir pelos dois companheiros, pelas duas companheiras, enfim, é justiça salomônica. Eu não vejo como não reconhecer em termos sucessórios. A Por isso exemplo que do previdenciário seria a cota que vai para o companheiro, ou como a gente tem a não, cota... como a mesma regra que existe no direito civil e que o ministro Barroso, naquele acórdão 878694, equiparou os direitos sucessórios do cônjuge. A minha dúvida, talvez eu não tenha me explicado bem, é, por exemplo, em concorrência com descendentes, a gente vai ter uma divisão por cabeça, por exemplo, incluindo e multiplicando o número, ou uma cota destinada ao parceiro, que vai ser dividida por quantos parceiros existirem. Essa é a minha questão, entendeu? Posso me aventurar a te responder? Primeiro, eu só quero então estabelecer aqui uma divergência que existe entre mim e a Raquel, e acho que entre muitos que estão aqui presentes também. Os dois RESPs que o STJ julgou, entendendo o companheiro como herdeiro necessário, foram anteriores à sessão virtual, que foi em 25 de outubro de 2018, em que o relator, foi o ministro Barroso, disse que não havia nenhuma omissão no acordo, que não foi enfrentado o artigo 1845 em nenhum dos dois recursos extraordinários, até porque isso transbordaria o limite objetivo do recurso, o que civilista parece que tem uma certa resistência com o processo civil. O recurso, em momento algum, suscitou a análise do artigo 1845 do Código Civil. E foi isso que os embargos de declaração deixaram claros. Então, dizendo assim, o ministro Barroso disse o STF não alçou os companheiros ao status de herdeiro necessário.
o que, a meu ver, fez muito bem, porque eu posso, por exemplo, aí entra, claro, Raquel, a questão, a meu ver, a questão do planejamento, sim. Porque, aliás, uma amiga minha foi se casar em janeiro desse ano, ela, no final do ano passado, ela me perguntou, Sandro, eu tenho filho, eu tenho patrimônio, e eu quero formar a família com fulano. Aliás, fui eu que apresentei o casal. Eu falei, bom, a meu ver, você pode fazer um contrato de união estável, estabelecendo o regime da separação absoluta. Então, ele vai ter o patrimônio dele, você vai ter o seu, vocês vão viver um amor maravilhoso, um afeto fantástico, um vai apoiar o outro, assistência mútua material não tem nada a ver com o regime de bens, mas o dia que não der certo, você e o seu patrimônio que você quer deixar para o seu filho, que você construiu pensando no seu filho, volta com você, e o dele, com o filho dele, volta com ele. E ele não sendo herdeiro necessário, no momento da abertura da sucessão, ela poderia ter deixado um testamento estabelecendo que toda a herança seria só dos filhos. Mas se casasse, ele teria o direito à reserva dos herdeiros necessários. Então, isso te permite, numa democracia, planejar os seus arranjos afetivos até mesmo para após a sua morte. Então, nesse caso, eu tenho esse ponto de vista, porque acho que, como eu vivi a minha vida inteira sendo privado de ser livre, eu tenho um excesso de amor à liberdade. Eu não consigo imaginar uma estrutura jurídica de Estado que me casse absoluta liberdade. Então, a partir do momento que eu posso escolher a união estável, a união estável, o casamento, eu preciso garantir que eles sejam diferentes, porque a democracia não coexiste sem a diferença. Se eu igualar absolutamente, eu vou chegar onde você perguntou. Eu sei que eu sou meio prolixo às vezes. Mas não, se eu... tem que ter réplica desse seu posicionamento divergente aí, já que você levantou a divergência. Diverge. Mas se a gente não homenagear essa diferença, a gente não deixa a pessoa uma outra escolha. Ou você forma a família dessa maneira, com consequências absolutamente iguais, ou você pode parar para pensar no que você vai fazer. Ah, mas as pessoas formam união estável sem sentir. Desculpa, a classe média não é assim, a classe burguesa não é assim, a classe privilegiada não é assim. Principalmente do segundo, no terceiro, no quarto casamento. O casamento, quando as pessoas já são adultas, elas sabem exatamente o que elas querem em relação de patrimônio ou o que elas procuram. O primeiro casamento, quando a gente tem 20 e poucos anos, não é a mesma coisa do que vem depois. Eu até penso em mim também colocado nesse mesmo lugar. Eu quero ser livre para tomar as minhas escolhas sem intromissão do Estado, e até acho que essa é a pauta do encontro de hoje. Chegando no que você colocou na questão sucessória, é a partilha por cota, que você está querendo dizer, do artigo 1832 do Código Civil, que ele estabelece uma cota igual para o cônjuge ou companheiro sobrevivente da herança legítima, logo se afasta da questão testamentária, a mesma cota do descendente que partilhar por cabeça. Então, vamos lá. Você e o Leone já são casados, chego eu, e aí estou aqui eu e o Leone, super no amor, super juntos. Eu tolero a tua presença, porque sabe que entre a gente o amor vai chegar no... Claro que eu já estou pegando seu marido, mas nós formamos uma relação poliafetiva. A minha relação com o Leone e com você é pela comunhão parcial de bens. O teu casamento com o Leone, comunhão parcial de bens. Só que acontece que eu cheguei nessa relação em 2020. Então, o que foi adquirido onerosamente nessa sociedade a 3, daqui para frente, vai repartir por 3, ao invés de repartir por 2. E o que for divisão da triação, a gente não vai dividir com os descendentes. Claro que eu vou matar o Leone, nós duas vivas, né? O que eu e você tivermos direito em razão do regime de bens, o 1/3 dele só com os filhos dele. A gente não entra porque a gente já estaria resguardado pela minha ação. Naquilo que é particular para mim, o que é particular para mim, por quê? Porque foi adquirido na época que era relação a 2, mas eu não estava. Eu vou entrar na divisão com os filhos dele. Você fica de fora, porque você já tem menção. Eu não tenho. Então, é a mesma coisa dos enunciados 562, 563, perdão, dos informativos. Mas, eventualmente, então, tiver um bem que nós dois tenhamos direito, você acha que vai acrescentar uma cabeça nessa realidade aí, não vai ter uma cota?
Entendi. A gente vai fazer a divisão da triação, a parte da pessoa falecida constitui herança, a nossa parte da triação está garantida pelo regime de bens. O que eu não tiver direito na triação, até porque eu cheguei atrasado, o que eu não tiver direito na triação, porque para mim é particular, para você não é, mas para mim é, eu entro na divisão da herança. Você não entra porque você está garantida pelo regime de bens. Ou seja, é uma divisão puramente matemática, era o que o Marcelo estava falando mais cedo. É um trabalho de contadoria, é um trabalho de partidor, mas, no fundo, o Código Civil é exatamente o mesmo. Sandro. Agora, desculpa, Marcelo, fala. Não, depois pode falar. O Marcelo vai Eu me ia tacar pedra discordar dele. Eu ia você ia bater nele. Porque, na verdade, a gente já teve essa discussão várias vezes, né? Porque ele bate nessa mesma tecla e sempre esfrega na cara dos civilistas que tem problema com o processo, enfim. Só que, na verdade, quando o Barroso diz que não teve omissão e que não enfrentou 1845, ele também não diz que ele afastou o companheiro da realidade. E o que me assusta nessa tese que foi fixada é de que lá é dito que é vedada a discriminação entre cônjuge e companheiro no estabelecimento de regime sucessório. Então, pelo diz que não pode ter. 1829. Então, calma, ele termina com 1829. Ele primeiro fala da teoria de que não pode ter discriminação, de que o companheiro tem que ter o mesmo tratamento sucessório que o cônjuge. Se ele terminasse ali, a gente não estava discutindo isso agora. Aí depois ele fala que vai ser aplicada a ordem da vocação hereditária do 1829. Ele não diz que vai ser aplicado só o 1829. E em relação a essa questão da liberdade, essa liberdade de escolha entre casamento e união estável, ela seria até contraditória com a inconstitucionalidade de 1790, que por essa lógica, nem constitucional 1790 devia ser. O Você tem que pensar como processualista, Raquel. O que estabelece o limite objetivo do recurso não é o julgador, é o recurso. O recurso, em momento algum, tratou do 1845. Então, você não pode inovar, senão é extrapetita. Mas eu acho que é consequência lógica. Agora, só um dado. O professor Nelson Nery, uma vez ele falando contra essa questão da extrema liberdade e tal, ele trouxe a experiência alemã. A gente só tem que pensar o seguinte, o Brasil é um pouquinho diferente em realidade social e econômica da Alemanha. A gente tinha até 77 um casamento indissolúvel que as pessoas se separavam de fato e se amigavam. E foi nessa lógica que a união estável foi se formando. Nós todos somos advogados, quantas vezes não pegamos pessoas de um nível social e econômico bom, completamente leigas em relação ao que tem e que não tem direito. Então, eu vou continuar divergente de você nesse ponto até a gente ficar velho. Agora eu vou deixar o Marcelo completar, porque eu sei que ele vai te catucar também. Eu espero, né? Eu sei, vou apanhar. Na verdade, eu acho que os dois têm razão, né? Se eu conduzisse o processo, eu não teria entrado com embargos de declaração, né? Porque, na verdade, o equívoco foi ter provocado para se manifestar. Porque se ficasse só o acórdão dava uma interpretação que a Raquel deu perfeitamente, né? A interpretação de que cônjuge e companheiro são iguais perante o direito sucessório. Mas quando ele afastou o 1845, eu não acho que o companheiro seja herdeiro necessário, ponto, né? Porque, afinal, para mim, tem que estar previsto em lei, não há presunção. Se não tivesse tido embargos de declaração, eu acharia que entra em 1845. Como teve a provocação e o tribunal se manifestou, não entra em 1845, porque ele fala textualmente que afasta. Mas eu não concordo com o Sandro quando diz que o companheiro pode ser afastado da sucessão com os descendentes por um simples testamento. E por que não, né? Porque a gente segue o 1829, o companheiro foi colocado no 1829, né? Que é a ordem de vocação hereditária. A cada inciso daqueles eu tenho que respeitar descendente, ascendente e cônjuge ou companheiro. Então, na concorrência com os descendentes, o companheiro concorre também. E quando, para você, o companheiro pode ser afastado por testamento? Quando ele não concorre com os descendentes e não concorre com os ascendentes. Quando ele recebe sozinho em terceiro lugar. Aí, o companheiro falecido, o autor da herança, poderia, por testamento, afastar aquele companheiro, porque ele não é herdeiro necessário.
mas como ele obrigatoriamente concorre no inciso 1 e no inciso 2 como herdeiros necessários, e para mim ele não pode ser afastado nessas condições. Isso é uma boa tese para um doutorado, que você criou uma terceira figura que não está prevista em lei. Você criou a herança necessária mitigada. Necessária de vez em Porque quando. ele é necessário aqui, mas é facultativo ali. Ou seja, e doutorado é bem interessante, eu estou falando sério. Você criou uma figura jurídica a partir de uma interpretação da norma, você trouxe uma proposta nova, que é a herança necessária mitigada. Eu discordo dela, mas juridicamente é bem sustentável. Eu agora não posso mudar a tese do doutorado. Ô, Sandro, eu acho... O professor Rolf Madalena, eu acho que ele fala justamente ao contrário. Se eu não me engano, alguém me ajuda aí, mas eu acho que ele fala que justamente ele só não é herdeiro necessário, acho que no inciso 1. Que no inciso 1 é que ele teria uma expectativa a receber, uma expectativa de direito, porque ele só receberia a depender do regime de bens, entendeu? Aí, ele no inciso 1, o cônjuge teria expectativa de direito, ele só seria herdeiro necessário mesmo, tendo direito subjetivo à herança nos outros incisos, porque aí depende do regime de bens. Eu não sei se alguém já viu ele falar sobre isso. Mas não faz sentido não, Isabel, porque... Mas eu acho que é uma coisa assim que ele fala. Mas assim, de novo, não, né? Pode discordar, também não estou aqui para concordar. Até porque a origem é forte. Mas eu acho que aí não, porque o 1845 é claro, o cônjuge é herdeiro necessário. Aí eu vou concordar com o Marcelo. Mas aí no casamento, se uma pessoa falece, deixa descendentes e deixa cônjuge na herança legítima, o cônjuge terá que concorrer com o descendente nas hipóteses em que ele não tiver protegido pelo regime de bens, com exceção da separação obrigatória. E esse inciso 1 gerou muita confusão. Ele só foi pacificado em maio de 2015, que a segunda sessão da CJ pacificou essa jurisprudência, mas durante muito, muito tempo, ela teve, acho que 4 correntes, né? Nancy Andrighi, a Maria Berenice. O Leone, no início, tinha um posicionamento, depois passou a ter outro, e porque tem o CJF, no 270 foi para um lugar. Então, assim, acho que a gente meio que deu uma pacificada nisso em 2015, essa discussão toda, ela meio que termina. Mas o que eu achei bem colocado pelo Marcelo, apesar de eu discordar, mas é uma proposta a se pensar, é essa mitigação da herança necessária. Por quê? Se você é herdeiro facultativo e você está na concorrência com os descendentes, a meu ver, na sucessão legítima, vai operacionalizar sim, mas você tem a liberdade, por testamento, de afastar a sucessão legítima, por causa do princípio da sobra, ou seja, a sucessão legítima só se aplica na ausência da testamentária, com exceção dos herdeiros necessários. Se o companheiro não é necessário, ele pode ser afastado da legítima por disposição testamentária. Mas o Marcelo coloca como uma mitigação que no inciso 1, no inciso 2, ele é necessário, nos incisos 3 e 4 do 1829, ele é facultativo. Marcelo, eu vou te homenagear nas minhas aulas. Eu vou colocar você como fonte doutrinária. Olha, segundo o professor Marcelo Santoro, porque foi muito bacana. Eu mesmo discordando, eu achei muito interessante. E falando sério, tá? Isso como doutorado é bem legal. Bom, é uma obrigado, boa, mas uma boa proposição. Eu não tenho capacidade intelectual para ser fonte de ninguém. Tá. E o doutorado eu não posso mudar o tema, que já é poliafeto, já está quase terminado, não tem mais como. Faz outro. Estou fora. Doutorado é igual entrar naqueles rios com água rápida, né? Que quando você está na metade do caminho, você fala, caraca, por que eu fui entrar nesse negócio? E o alívio quando termina, né? Aqui. Bom, acho que já estamos chegando, né? O Marcelo está controlando a hora aí. Você que... Alguém tem colocações? Raquel, você está com uma cara de quem quer falar mais alguma coisa. Bernardo, eu queria colocar um ponto aí. Claro. Eu ouvi bastante as palestras do Marcelo,
nos fóruns, nos debates, nos congressos, e antes me chocavam. E eu lhe sou sincero, as palestras do Marcelo me chocavam muito, né? Agora não mais. Por quê? Porque a sociedade vai mudando. É isso aí. E o direito tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Quando o doutor Sandro fala que espera a mudança de lei, eu acho que não é por aí. Desculpa discordar, eu acho que a mudança se faz através da jurisprudência, e tem sido feito isso durante ao longo de 10 anos. Nós temos visto mudanças drásticas. A lei não vai mudar. Eu acho que não vai mudar em 2, 3 anos e até porque quem está legislando hoje é o judiciário. Nós estamos vivendo um momento muito esquisito, né? Quem legisla é o Poder Judiciário. Daqui a pouco o Congresso vai julgar, né? Então, é uma situação que me leva à perplexidade, né? Mas as mudanças virão. Se houve a mudança na sociedade, está havendo a mudança social, eu tenho certeza que o direito vai acompanhar. Pode levar um tempo, vai levar um tempo, pode levar alguns anos, pode levar alguns anos. Eu tenho até discutido isso com o pessoal. Eu tive hoje uma reunião com o juiz da capital, que a gente também está aprendendo a fazer a audiência virtual, então a gente se reúne toda semana. Porque um dia vai ser imposta também com essa pandemia que todos façam essas audiências virtuais. Então, está todo mundo aprendendo. E nós discutimos isso hoje, a respeito um pouco da multiparentalidade, porque é uma questão que realmente não é nova, mas que já está tendo as transformações, já está tendo impacto que deveria ter, e eu acredito que daqui a 2 ou 3 anos o judiciário já esteja acostumado com isso. Porque o que nós vemos e o que eu vejo, eu gosto de observar, eu não gosto muito de falar, eu gosto muito de observar. E o que eu observo é porque as pessoas, os juízes, e eu falo isso pelos juízes aqui da capital que eu tenho visto que têm boa intenção até mesmo em reconhecer essa multiparentalidade e sair na frente. Geralmente o Judiciário do Rio é o que sai junto com o do Rio Grande do Sul nas decisões de vanguarda, né? Então, o que eu tenho visto é que estão esperando ver o que vai levar. Porque, pelo seguinte, a gente se preocupa muito com o princípio do melhor interesse da criança. E isso eu estava discutindo, e hoje de manhã, com o Dr. Guilherme Calmon, eu fiz essa pergunta. Será que com a coparentalidade, os contratos de coparentalidade, as pessoas não se preocupam com as crianças? Porque a gente precisa observar realmente como é que vai ser. Os filhos sofrem bullying? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que observar um pouco. Eu acredito que com essa observação vai ser muito importante o reconhecimento da multiparentalidade. Porque hoje quem decide ter filho, os pais decidem ter filhos, né? E os filhos? E a visão dos filhos com 3, 4, 5 pais, 5 mães, né? Eu acho que isso vai mudar, mas vai levar um tempo. Eu acho que vai levar até, não sei, um período para que a gente estude o comportamento dos filhos, se os filhos acham aquilo bom, entendeu? Não sei. A sociedade está mudando e eu acho que o caminho é esse. E eu digo isso também com autoridade porque eu fui o primeiro a reconhecer aquela situação dos transexuais, da necessidade de cirurgia para transexuais no Rio de Janeiro.
Já existia uma decisão no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro não tinha. E para você ver, a minha decisão foi em 2008. Só em 2018 o Supremo reconheceu a desnecessidade da cirurgia. Quer dizer, é um tempo muito grande que se perde, mas é um tempo de absorção de conhecimentos, é um tempo para amadurecer e precisa, a sociedade vai amadurecer. Eu acho que esse é o ponto, a sociedade precisa amadurecer e eu tenho certeza que vai. Essa questão dos transexuais de necessidade de cirurgia, quem um dia iria imaginar que pudesse se fazer no cartório, né? Se reconhecer no cartório, sem a necessidade de cirurgia. Mas e tudo isso veio por decisão judicial do Supremo, né? Então, eram essas considerações que eu queria fazer, parabenizando o Marcelo, parabenizando o Sandro, parabenizando a doutora Fernanda Leitão também pela decisão inovadora na época de reconhecer o direito. Quer dizer, não é reconhecer o direito, é declarar esse direito e tomar a iniciativa, que isso precisa de coragem. E ela realmente merece todos os méritos pela coragem que teve. Tá? Muito obrigada. Era isso que eu vou colocar. Doutor André, obrigado pela participação. Na verdade, eu queria só lhe dizer que a primeira palestra que eu assisti do senhor, também saí chocado da sala. O senhor sabe qual foi o tema? Não, qual foi? Foi no IBDFAN, em Minas, a apresentação do trabalho. Na verdade, pois foi aquele trabalho que daquela da decorreu da sentença. Mas era muitos slides, muitas explicações, assim. Pois é, desculpa. Não, aquilo realmente choca qualquer um. Eu também fiquei chocado. Se depender... Pelo procedimento. O procedimento naquela época era muito rudimentar, né? De transformação. O procedimento cirúrgico, né? Mas cirúrgico, pois é. Uma mudança legislativa, com esse congresso que a gente tem, a gente não teria reconhecimento de união homoafetiva, casamento homoafetivo, a gente não teria nada. Pretender que esse congresso retrógrado trate do poliafeto, eu acho que a gente está sendo naíve, eu esqueci ingênuo. Né? Acho que a gente está sendo ingênuo, porque não vai mudar. Né? Tem que ser através do Poder Judiciário, como o doutor André disse, instigado pelos advogados que não podem ter na luta. É isso que eu quero botar. Eu acho que se for esperar o Congresso, a não ser que tenha um poder muito grande do IBDFAN lá no Congresso, que se consiga, como conseguiu o do divórcio, a emenda constitucional do divórcio. Se não tiver, eu acredito que isso só vai virar para decisão judicial mesmo. Um tempo. Dê um tempo para o tribunal amadurecer. Eu acho que é esse tempo que precisa. Mas, como o doutor Marcelo falou, se não provocar, não vai ter a decisão. E deixa eu complementar. Eu não tenho visto processo de multiparentalidade lá na vara, não. Quer dizer, não existe essa provocação, porque há necessidade da provocação para poder obter a decisão. E essa provocação, e eu lhe digo que nós somos 10 no Rio de Janeiro, na capital, e não chegar a mim já é muito pouco. Né? Não tenho uma. Bom, acho que não temos mais perguntas. Alguém tem mais uma colocação para fazer? Senão, vamos encerrar pela hora. Acho que tem negócio da sala, tem horário. Eu quero agradecer muito a todo mundo, doutora Fernanda, doutor Sandro, Marcelo, Raquel, com a sua participação pontual e importante. Agradecer a todos vocês. Boa noite. E acho que daqui a 15 dias temos uma outra
Ainda o tema não está escolhido ainda. Quem tiver alguma sugestão pode, enfim, colocar lá no nosso grupo e a gente ver quem quer palestrar, quem quer falar e debater. Então, é isso. Queria agradecer e vamos encerrar nosso debate por hoje, porque amanhã tem outras tantas lives, né? Quantas lives nós temos aí, né? Todo mundo... Que é muito enriquecedor, que você ficou ouvindo direito, ouvindo ideias, e aquilo ali vai oxigenando a nossa cabeça. Eu acho muito bom. Isso é uma coisa boa que essa quarentena está trazendo, né? Essa nova forma de conversa. Bernardo, você não quer aproveitar para perguntar se alguém tem uma sugestão de tema para daqui a 15 dias? Pois é, eu falei assim, quem tem algum tema, a gente podia fazer, quem não está naquele nosso grupo, como colocar isso, né? Eu não sei como é que a gente pode... Vê se alguém quer falar pode agora. Mandar para a gente também lá no Instagram, manda direct. Quem quiser. O doutor André podia falar sobre essa decisão que ele deu lá em 2008. Não. Eu não sou conferencista, não. Não, é um debate que a gente faz aqui, é uma conversa, não é... Não é conferência, não. Doutor Marcelo, eu não quero falar sobre esse assunto, até porque, depois daquilo, não sei se